Bom, vamos iniciar os trabalhos dessa noite com muita alegria, com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Santíssima Maria, aos mentores que sempre estão conosco nesse trabalho maravilhoso, tentando, de alguma maneira, contribuir com todos, né? Com ensinamento, através dessas palavras que hoje vamos ouvir da nossa irmã Graça. Graça, trabalhadora aqui da nossa casa, palestrante, trabalhadora assídua de muitas tarefas. Então é um prazer recebê-la, Graça. Obrigado por essa oportunidade de nos brindar mais uma vez com a sua palestra, que é sempre bom ouvi-la. Agradecer aos amigos que estão conectando aí, que já estão conosco, né? Toda segunda-feira é maravilhoso poder estar com cada um de vocês. Então, a gente hoje vai falar, a Graça vai falar, né, o mal e o remédio, né? Acho que um tema bastante pertinente aí para um aprendizado maior de todos. Então, vamos tentar ouvi-la, né, com muita atenção para aproveitar ao máximo este momento aí de ensinamento que ela tem para nos passar. Hoje, de uma maneira diferente, né, com saudade do violão, que faz tempo que a gente não coloca ele numa live. Eu queria pedir licença a todos para que a gente iniciasse a nossa oração em forma de uma harmonização musical. Eu traria para vocês as bem-aventuranças de Tim e Vanessa, né? Uma letra bastante interessante. Se todo mundo puder fechar os olhos e sentir a música adentrar aos vossos corações, para que a gente se equilibre, né? Se a gente desliga um pouquinho do plano, eu acho que a música colabora bastante com isso. Então, nossa oração, Graça, vai em forma de música hoje, tá? Então, eu te peço licença aqui para a gente fazer a abertura e logo eu te passo a palavra, tá bom? Tá bom. Vamos torcer para o som ser captado, né, pelo violão aqui. Vamos lá. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurado sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe vossa luz, a luz do mundo.
nosso mundo. Maravilhoso. E assim vamos, né, seguir as bem-aventuranças, que possamos captar os ensinamentos do Cristo maior, pois sabemos que nada é fácil, mas tudo tem um propósito, se assim entender, né? Com certeza ele vai estar presente e fazer a gente se elevar e ser pessoas melhores. Com essas palavras, passo então a nossa irmã Graça, que dará início à sua palestra. Com você, Graça, que a espiritualidade amiga te acolha e esteja intuindo você aí nas suas palavras dessa noite. Muito obrigado, viu? Obrigada, Daniel. Boa noite. Boa noite a todos. A gente. Que Jesus possa nos inspirar essa noite para a gente poder aprender. Sejam bem-vindos a mais um momento de aprendizado que a gente se reúne nessa forma de live, cada um em suas casas, mas que a paz de Deus possa estar no lar de cada um. E o nosso tema de hoje, ele vem de encontro num dos versos que Jesus recitou no monte, né? Daniel acaba de cantar as bem-aventuranças, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. E este é o capítulo que mais mostra a justiça divina nas nossas vidas. Que ele mostra as causas das nossas aflições. Por que que nós sofremos? Agora, bem-aventurados os aflitos. É um tema bem intrigante, porque como que nós podemos dizer que existe bem-aventurança na aflição? E a gente vai tratar do item 19, que é o texto de Santo Agostinho, que tem por título O Mal e o Remédio. Quando Cristo fala das bem-aventuranças, ele traz para nós um consolo muito grande. Bom, todos os ensinamentos do Cristo são para nós um consolo. Mas esse Sermão do Monte, ele traz um consolo maior e ele traz também esperança. Porque ele diz que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é uma promessa dele, do Cristo. E sendo uma promessa dele, nós sabemos, vai ser cumprida, com certeza. E esse Sermão da Montanha, ele tem um poder consolador tão grande que Mahatma Gandhi, ele percebe, não sei o que ele percebe tão maravilhoso nesse sermão que ele fala para nós. Essa é uma frase de Mahatma Gandhi. Se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se saísse o Sermão da Montanha, teria perdido. Pensa como que é consolador isso e esperançoso, né? Porque ele diz que nada estaria perdido se perdesse todos os livros, mas o Sermão da Montanha está ali, a gente estaria salvo. Então, se a gente lê todos os dias essas palavras do Cristo, esse ensinamento que ele nos deixou, a gente jamais se perderia, tá? E esse ensinamento, ele nos fortalece para a gente não desistir. E nesse capítulo, que vai falar sobre as aflições, vai nos ajudar a entender por que algo nos faz sofrer. Esse título, esse texto de Santo Agostinho, O Mal e o Remédio, vai nos orientar a entender as aflições. Agora, Jesus, para nos ajudar a entender as nossas aflições, ele já disse, já trouxe para nós um outro ensinamento, que é o seguinte: a cada um é dado segundo suas obras. Por que sofremos?
A cada um é dado segundo suas obras. Palavra do Mestre Jesus. E eu, um dia, ouvindo uma palestra do Haroldo, eu ouvi uma frase dele também, que eu quis trazer aqui, porque cabe muito dentro do nosso tema. E a frase nem é do Haroldo, ele disse que outra pessoa disse, que eu não sei mais quem disse. Mas é o seguinte, porque a gente vê, às vezes, nos noticiários, alguns acontecimentos, às vezes até em nossa vida, dentro da nossa família, ou com pessoas que a gente nem conhece, mas solta aquela frase: existe muitas injustiças. Então, Haroldo disse que, de fato, existe. Muitas injustiças existem, porém, não existe nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado. Jesus disse: a cada um é dado segundo suas obras. Vamos repetir muito isso hoje, porque a gente tem que lembrar. Agora, façamos para nós uma pergunta. Quais são os nossos males? E se a gente fosse agora ouvir as respostas de cada um, teríamos várias queixas, né? Que eu sofro, faz 5 anos que eu descobri que tenho uma diabetes, o outro vai dizer que comprou um carro, não tenho sorte, com 1 mês bateram no meu carro, ou que eu sofro de um mal desde quando eu nasci. Vai ter, assim, várias respostas que são os nossos males. Agora, esses são os nossos males? Será que não são consequência? Porque os nossos males trazem consequência. E a gente acaba tratando da consequência e não do mal. Porque o que vai nos ajudar a eliminar o mal é tratar ele. A consequência não, porque quando a gente trata uma consequência, ela volta. Tem que tratar a raiz. Vamos pensar numa dor no dente. Quando temos uma dor no dente e a gente fica tomando remédio para a dor volta a cada 3, 4 horas, a dor volta. É só acabar o efeito do remédio. O que é a dor no dente? Ela é consequência de um dente que está doente. Então, a gente tem que tratar o dente para poder nos livrar daquela dor. Então, é assim que a gente vai conseguir tirar o mal da nossa vida. Isso, Jesus, que ele é o maior terapeuta que já passou por aqui. Ele é o maior terapeuta que existiu. Trouxe, na época que ele veio para cá, muitos ensinamentos que a gente ouve até hoje. E quando ele passou por aqui, ele cuidou do mal das pessoas. Ele ajudou as pessoas a entender o que estava de mal para poderem se curar. Ele cuidou também de algumas consequências. Ele cuidou, sim, porque, claro, ele tratou de algumas doenças, ele expulsou espíritos. Tudo isso ele fez naquela época para ensinar as possibilidades. Dizia que tinha um mal atraindo aquilo. Porque ele usava 2 frases em tudo isso que ele fazia. Quais eram as frases que ele usava? Tua fé te curou. Quando ele fazia uma cura, ele dizia para as pessoas, foi a tua fé que te curou. E ele dizia outra coisa, vá e não voltes a pecar. Vá e não peques mais. Então, ele nos mostra, com a fé, a gente consegue. Ele nos ensina isso. Com a fé, a gente vai conseguir. Porém, quem continuar no pecado, se continuar no erro, a gente adoece de novo. Então, a gente precisa aprender a sair do erro. Agora, quais são as formas para a gente aprender? Confúcio nos ensina 3 formas de aprendizado. Primeira delas, pela reflexão. E diz que é a mais nobre de todas. Pela reflexão,
a gente reflete, a gente pensa, não, isso não pode, isso pode, não dá certo aqui. A gente está refletindo e a gente escolhe o caminho. Essa é a mais nobre dos aprendizados, segundo Confúcio. E Paulo de Tarso, na carta dele a Coríntios, os habitantes da cidade de Corinto estava assim, meio fora do limite, usando da seu poder de liberdade e achando que podia fazer tudo o que quisesse. E nós podemos. A gente tem o livre-arbítrio, a liberdade de fazer o que a gente quer. Porém, Paulo de Tarso manda essa carta a Coríntios chamando a atenção. Tudo, ele diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ele manda refletir. Sim, eu tenho a liberdade, sim. E tudo eu posso fazer, mas nem tudo é conveniente. Né? É como se ele dissesse, tudo se pode fazer, mas não venha chorar depois. É isso aí, o aprendizado através da reflexão. Depois, segundo, pela imitação, que é o mais fácil dos aprendizados, né? Imitar, aquela pessoa fez, não deu certo, então acho que eu não vou fazer, ou ela fez, saiu bem, então posso copiar. Então, é a maneira mais fácil de aprendizado, imitar a outra pessoa. E nós temos a terceira, que é a mais amarga dos aprendizados, a experiência. Aprender através da experiência. Daquela experiência ruim, ou daquela experiência boa, né? E fazer a seguinte pergunta. Mas essa pergunta a gente só faz nas experiências ruins, né? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Fazer essa pergunta, porque nós estamos vivendo um momento de experiência que é um aprendizado. Porém, a gente não faz isso. A gente passa o tempo reclamando da situação e acaba não aprendendo. Então, vamos agora no texto de Santo Agostinho, no item 19 do capítulo 5, que é o mal e o remédio. E ele começa com algumas perguntas, e que eu vou ler rapidinho, é curtinho, só o início. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Eu compreendo aqui, eu entendo que Santo Agostinho está nos dando um puta puxão de orelha, né? Pô, ele está falando, a terra, por um acaso, é um lugar de alegria? Que é para você vir aqui para viver em intensa felicidade, só de alegria? Um paraíso de delícia? E ele pergunta, ó, a voz do profeta não soa a teu ouvido? Que ele falou, quem nascer aqui vai ter choro e ranger de dentes. Então, ele está chamando a atenção para a gente parar de reclamar. Porque nós nascemos na Terra, um planeta que está no estágio de provas e expiações. Então, ainda existe o mal. E ele está partindo para a regeneração. E cabe a nós mudar isso. Para que o mal deixe de existir, quem tem que agir é o homem. Porque o mal existe porque o homem faz o mal. Deus não criou o mal. Só que, na Gênese, no livro A Gênese, capítulo 20, que o título é Origem do Bem e do Mal, diz o seguinte: sendo Deus todo bondade, isso a gente não tem dúvida, nenhum momento, seja bom, seja ruim, seja de aflição, nós sempre vamos dizer que Deus é todo bondade, porque Ele é. E sendo Deus todo bondade, Ele colocou o remédio ao lado do mal, fazendo com que do próprio mal saia o remédio para curá-lo. Como que é isso? Quando o excesso do mal moral se torna intolerável, impõe ao homem a necessidade de mudar, compelindo-o a procurar no bem o remédio, usando o seu livre arbítrio.
Quando o mal está intolerável, o homem vai procurar o bem. Então, a necessidade obriga o homem a se melhorar moralmente para ser mais feliz. Porque a gente se indigna com o mal. Então, a gente começa a não querer esse mal. Começa a querer mudar. E é assim que a gente vai mudar o nosso planeta. Agora, vamos lembrar aqui, dentro do tema que nós estamos falando, de um ditado bem antigo. Mas quem conhece esse ditado não significa que é velho, não. Porque é um ditado que eu acho que em qualquer idade que a gente estiver nos ouvindo agora, vai ter já ouvido esse ditado. Há males que vêm para bem. Né? Quem nunca ouviu isso na sua vida? Ou até já disse. Então, quando algo decepciona a gente, não sai como planejado, alguém vai acabar dizendo isso. Ai, calma, há males que vêm para o bem. Pensa porque há males que vêm para o bem. Então, quando tem um acontecimento assim, é necessário que se espere alguns resultados para entender, né? Vai ter que esperar um tempo, alguns acontecimentos, para a gente entender lá na frente que aquele mal desviou o nosso caminho para um lado melhor. E aí a gente vai, realmente, aquele mal veio para o bem. E nós estamos falando isso dentro da nossa atual existência, da vida que nós estamos vivendo agora. Porque a gente precisa aprender não, porque isso a gente já sabe, a gente tem que lembrar e viver assim, que nós somos imortais. Né? Então, se há males que vêm para bem, se a gente lembrar sempre que nós somos imortais, que a gente não morre, que a gente uma hora está vivendo no corpo, hora está vivendo fora do corpo, mas a gente não morre. Então, se a gente vive amparado por essa realidade, o que é um período de sofrimento perto da eternidade que a gente tem? O que é? Então, se a gente pensa dessa maneira, que alguém às vezes vai dizer, nossa, eu estou com 70 anos, mas 30 dele só que eu vivi feliz. 50 foi de sofrimento. Agora, o que é 50 anos perto de uma eternidade? Então, se há males que vêm para bem, a gente pode dizer que tudo vem para o bem. Tudo. Tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um grande significado. E aí, ela faz com que as peças do grande quebra-cabeça, que é a nossa vida, vai se encaixando com perfeição daqui a algum tempo. As alegrias e as decepções do nosso presente é que vai moldar o nosso futuro. E aqueles que souber valorizar as derrotas e as intercorrências do dia a dia vão ter um futuro mais promissor e dentro do planejado. Né? Agora, você quer saber do seu futuro? Olha seu presente. Porque é isso. Nós estamos vivendo o que nós plantamos no passado. E nós estamos plantando a nossa colheita do futuro. Vamos lembrar de novo da palavra de Jesus? A cada um é dado segundo as suas obras. Quais são as minhas obras? E às vezes, situações imprevistas faz com que todo aquele planejamento que a gente fez tenha sido em vão. Né? Planejei tudo e deu tudo errado. A gente sente aquela sensação de perda de tempo, perda de energia, vai consumindo e aí vem um desânimo. Mas se a gente para analisar, tudo em nossa vida tem aspecto positivo e tem aspecto negativo. E podem acreditar, analise bem e você vai ver, tem muito mais aspecto positivo do que negativo. Principalmente se a gente olhar a longo prazo. E como somos seres imortais,
A gente precisa aprender a olhar a longo prazo. Porque é a longo prazo a colheita. Por maior que seja o acontecimento ruim, existe sempre alguma coisa benéfica para a gente aproveitar. Aqui, cabe lembrar de mais um ensinamento de Paulo de Tarso, na carta que ele escreve para Tessalonicense. Em tudo dai graças. Paulo nos ensina isso. Em todos os acontecimentos da sua vida, dai graças. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos colocar um acento nesse texto de Santo Agostinho, né? Que ele diz o mal e o remédio, mas a gente vai falar o mal é o remédio. O mal é o remédio se a gente olhá-lo como um remédio. Ele é o remédio que nos auxilia a aprender. Vamos pensar aqui num tratamento convencional? Um tratamento convencional que a gente precisa fazer com remédio e até com cirurgia, né? Imagina só, por que a gente faz esse tratamento? Porque a gente olha o resultado. A gente sabe que se tomar, a gente toma um remédio que às vezes é amargo, que é ruim, mas a gente toma porque ele vai aliviar uma certa dor que a gente tem, ou um mal-estar. A gente enfrenta uma cirurgia, todo aquele procedimento traumático que a cirurgia traz no nosso corpo, né? Corta 7 camadas de pele, quebra osso às vezes. Mas por quê? Porque no final, o resultado vai trazer uma melhora para nós. Não é assim? Né? Porque nós não vamos fazer o tratamento se a gente não acreditar que vamos melhorar. E o que é isso? Por que a gente faz tratamento? Porque a gente acredita. E o que é acreditar? A gente tem fé, acredita que vai dar certo. Então, a fé, ela é o remédio para as nossas dores. É a fé que vai nos ajudar. A gente ter fé, a gente com fé vamos suportar todas as turbulências e acreditar que no final vai dar certo, né? Então, a gente pode dizer que o mal é um bem, mas ele é um bem mal interpretado. Se a gente interpretá-lo bem, a gente vai ver que ele é um bem. E não se compreende o sofrimento se não tiver a fé. E Deus, nosso Pai, ele nos criou a todos, simples e ignorante. Todos nós fomos criados iguais pela mão do nosso Criador, que é Deus, simples e ignorante. Se alguém está à nossa frente, é porque ele já evoluiu. Ele não teve nenhum privilégio das mãos do nosso Pai, tá? Então, ele quer que através do sofrimento, que através da nossa boa vontade, a gente melhore a cada dia. Seria muito equivocado da nossa parte pretender que a gente saísse perfeito das mãos de Deus. É claro que a gente pretendia, mas é um equívoco. Esquece, não vai acontecer, não é assim. Deus quis que a perfeição seja o resultado da nossa depuração, do nosso espírito, do nosso trabalho, que isso seja uma obra nossa. E nós vamos chegar à perfeição através da nossa evolução, subindo degrau por degrau, com o nosso trabalho, aguentando o sofrimento, entendendo tudo isso. Agora, ele quer que o homem, usando o seu livre-arbítrio, opte entre o bem e entre o mal. Né? Agora que ele chegue ao final da sua evolução, resistindo ao mal. Ao mal que é uma tentação. E isso vai acontecer através do nosso entendimento, tá? Quando a gente não entende, a gente faz o mal. Só que a nossa responsabilidade aumenta conforme a gente aprende.
Por que que muita coisa que é qualidade na criança é um defeito no adulto? Porque a criança não sabia, mas não podia cobrar dela. Então, o mal, ele é relativo à nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, ela é proporcional ao nosso grau de adiantamento. Hoje eu não sei, eu fiz. Agora que eu sei, eu não posso fazer mais. É isso aí. A origem do bem é Deus. A origem do mal é o homem. O bem, ele se origina das leis divinas. Deus fez leis perfeitas. E com os preceitos melhores e necessários para a gente viver bem. É só cumprir a lei de Deus que vai gerar o bem. Agora, o mal, ele tem a origem nos nossos vícios e nas nossas paixões. Então, quando a gente desrespeita as leis de Deus, a gente faz por vontade própria, né? Nós somos livres, temos a liberdade de escolha. Se escolhemos desrespeitar as leis que Deus nos deixou para a nossa melhora, a gente faz porque quer, por vontade própria, e com isso acaba praticando o mal. E aí vem a maioria das doenças e até a morte. Tudo fruto da imprevidência do homem. Nós estamos sujeitos à lei do progresso. Então, do mesmo modo que nós temos responsabilidade sobre o mal que a gente pratica, nós temos também o mérito, a medalha pelo bem que a gente faz, tá? A lei do progresso, ela é perfeita e ela é justa. Tem responsabilidade sobre o mal, tem prêmio quando faz o bem. Então, segundo suas obras, disse Jesus, o bem tem retorno e o mal também. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher entre um e entre outro. Lembrando, essa é uma conta que a gente tem que pagar. Não tem jeito, tá? Por isso, quando Jesus, ele disse que serão bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que sofrem dores, que sofrem aflições, aqueles que choram. Ele não está se referindo a ricos ou a pobres, tá? Porque todos têm suas aflições. Todos têm algum sofrimento. Só que ele se refere àqueles que sofrem sem revolta. Aqueles que sofrem sem revolta, sem queixa contra a vida ou contra Deus. Tá? Só que isso não é cruzar os braços e falar, ai, eu sou um coitadinho mesmo, né? Eu tenho que sofrer porque eu mereço. Não, é mudar a situação, é aceitar uma situação que não pode ser mudada com fé, com resignação, sem ir contra Deus, contra nosso Pai. Esses vão ser desses aflitos que serão consolados que Jesus está falando, tá? Eles vão receber a consolação na vida futura. Somos eternos, né? Na vida futura, a gente recebe a consolação. Então, vão ter uma reencarnação com menos débito. E se for com menos débito, consequentemente, terão menos o que sofrer. É isso. O nosso prêmio. Né? Preparando, nós estamos, às vezes aqui, pagando débitos de nossa vida passada e estamos preparando a nossa vida futura. Lembrando da frase de Jesus, finalizando, lembrando dela mais uma vez, a cada um é dado segundo as suas obras. E eu vou finalizar lembrando que a nossa grande lição que a gente tem que aprender nessa vida, sofrer
sem se queixar. Como disse Santo Agostinho, o mal é o remédio. Tá bom? É isso aí, meus irmãos. Eu espero ter esclarecido um pouquinho. Desejo a todos uma boa noite. Nós vamos finalizando aqui e eu vou convidá-los para fazer juntos uma oração para a gente terminar, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, bem alto. Imaginar a imagem do nosso Pai, misericordioso, bondoso e justo. E pedimos, Senhor, que nos guarde sempre, que a gente possa ter essa certeza, acreditar nessa promessa de bem-aventurança e levar nossa vida com resignação, com fé e caminhando sempre amparados pelo ensinamento do nosso irmão Jesus, que ele nos deixou. Esses ensinamentos que nos auxiliam na nossa caminhada com nossos irmãos. Que a gente possa sempre caminhar da melhor maneira. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada. E a gente vamos finalizar por aqui, né? Daniel, acho que ele vai voltar. Reencarnei. Aí, chegou. Grato, obrigado. Que palestra, muito show, muito mesmo. Olha que podemos estar com a casa cheia mais uma vez. O pessoal te agradecendo muito aí nos comentários. Depois você dá uma passadinha para dar uma olhada. Eu vou ver. Quando a gente realmente sabe que é você que vai falar. Todos são ótimos, lógico, né? Mas eu digo que é legal que aquela linguagem que todos costumam ouvir, né? Que é a linguagem que nem Jesus fazia nas suas parábolas, forma simples e objetiva. É isso que eu gosto, né? Eu procuro falar a palavra que entende. E não adianta a gente florear, não adianta. Olha, passar a mão na cabeça e florear uma coisa que é irreal é ilusão, né? Não adianta. Então, foi assim que ele falou, assim que ele ensinou e é assim que a gente tem que aprender. Isso. Só para pegar um gancho no que você passou de Santo Agostinho, de N citações que você fez, eu lembrei de uma pergunta do Livro dos Espíritos, se você só me permite, acho que é a 671, 621, se eu não me engano. Ele fala, onde está escrita a lei de Deus? Ele, na verdade, só fala, na consciência. Na consciência. Então, Graça, eu falo que você trouxe de uma forma tão legal o entendimento que a gente foi criado, né? Acho que perante a própria criação de todos, né? Independente de religião, não vem ao caso, de que existe o mal e o bem, o céu e o inferno, coisas assim que o pessoal cria um sentido figurado de uma figura má, que Deus vai mandar para o inferno alguém que vai. E não é assim que funciona. As ações negativas, né, as situações que a gente aprendeu com você nesse minuto, que é justamente isso que nos toca, é o entendimento maior que se a gente está passando por alguma coisa, tem um porquê, que a gente tem que entender que a gente veio, né, para amar, a evoluir, a entender as coisas que acontecem. Não adianta ficar falando amém para tudo e não questionando os porquês. Senão a gente teria uma pergunta: qual que é a vantagem de ser uma pessoa boa? Isso eu ouvi de um evangélico essa semana. Qual que é a vantagem de você ser uma pessoa boa, se depois todo mundo, na hora que morrer, vamos falar assim, né, como eles falam, Deus vai vir ressuscitar todo mundo e perdoar todo mundo? Por que tem que ter o bem e o mal? Então, tá aí. Fique o questionamento interior na consciência, né? Como a gente resume. Eu não vou nem... Eu só quis fazer esse ganchinho aí, que é para raciocinar. A fé raciocinada que a doutrina tanto nos traz, né, nos fala, é nesse sentido mesmo. Eu acho que você falou muito bem, obrigado. É maravilhoso sempre poder te escutar aí. Parabéns, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigada. A gente sempre aprende, né? Porque a gente estuda para falar. Então, o que nos cabe é seguir, né? Já aprendemos, agora tem que fazer. É isso mesmo, Graça. Então, queria agradecer a todos mais uma vez.
casa cheia, que nem eu te falei, eu vi amigos de muito longe aí conectados, de outro país. Tô vendo aí pessoal de Portugal, um amigo meu. Tô vendo pessoal de Campinas, Bebedouro, Rio Preto, Catanduva, que mais aqui? Monte Azul, né? Palmares. Nossa, é muito bom poder ver pessoas que a gente toda hora tava vendo e agora não pode mais, então essas vantagens da Uhum. internet, né? Graças a Deus. É isso aí. A internet nos dá essa oportunidade. Então tá jóia. Um beijo grande no coração de cada um, que Jesus esteja presente na vida de todo mundo, com o ensinamento da graça, sempre lembrando, que se alguém estiver passando por alguma coisa, busca evoluir, busca aprender com aquilo e não desista, porque Deus está acima de tudo. Ele é perfeito nas suas Uhum. jamais desampara um filho, jamais. Seja o que for. Jamais, isso é verdade. Então tá bom. Graça, boa noite a todos Boa aí. noite. Segunda, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Fica com Tchau, gente. Boa noite.